Eduardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Comigo hoje eu tenho a honra de conversar com um dos maiores cineastas, produtores, roteiristas desse país, Aníbal Massaíni Neto. Tudo bem, Massaíni? Tudo ótimo, amigo Eduardo. Um prazer imenso participar do seu programa e quero parabenizá-lo também pelas entrevistas que eu tenho assistido de grandes craques do futebol brasileiro, também de personalidades expressivas da cultura brasileira e dizer que sou um fã dos seus programas. Agradeço aí, muito querido. E quero agradecer também ao Marcelo Mota e à Vera Lúcia, meus cunhados, que fizeram essa ponte aí para a gente poder conseguir essa entrevista com você. Massaíni, falar com você é impossível da gente não tocar nessa obra de arte que foi o filme Pelé Eterno. Antes de mais nada, eu vou perguntar, qual é seu time? Palmeiras. Palmeiras. Então você fez de forma sofrida, né? Porque o Pelé fez muito gol no Palmeiras. Pois é, mas o Palmeiras foi um grande adversário do Santos na década de 60, que conseguiu interromper uma série de campeonatos, bicampeonatos, tricampeonatos que o Santos conquistava, e o Palmeiras sempre conseguia colocar um título no meio disso. E praticamente esses dois times dominaram os campeonatos paulistas da década de 60, e o Palmeiras conseguiu também alguns títulos da Taça Brasil de então. Então, era um adversário que se ombreava ao Santos, fez boas campanhas também, mas eu sempre fui muito admirador do Pelé. Desde o início da carreira dele, eu consegui vê-lo em campo já no início dessa carreira, como todos nós, um fã daquele futebol fantástico que aquele menino apresentava. Enfim, e vamos dizer que durante essa época o Santos foi meu segundo time. Certo. E a ideia, então? De onde veio a ideia? Foi uma ideia somente sua ou foi das... Não, deixa eu... O que levou você à produção desse filme? Foi você sozinho, a ideia, ou teve mais gente envolvida? Bem, eu devo inicialmente explicar que eu me tornei amigo do Pelé depois que eu o conheci. No início, mais ou menos no meio da década de 60, eu fui ao vestiário do Santos para convidá-lo para fazer um papel num filme de ficção, aonde ele interpretaria um jovem médico, uma coisa assim. E desse encontro nasceu a nossa amizade. No início dos anos 80, ele foi eleito pela revista L'Équipe como o atleta do século, não é? Então, aí surgiu a ideia de fazer um filme que pudesse ter assim um resgate da carreira dele toda. Mas nós encontramos muitas dificuldades naquele momento de encontrar novos materiais acessíveis que pudéssemos, com os meios técnicos existentes, recuperar materiais que tivessem outras matrizes, como videotape, essa coisa toda. E o projeto, então, nós percebemos que, naquele momento, nós não iríamos fazer algo muito diferente dos filmes que já tinham sido produzidos, como Isto é Pelé e outros filmes que ele tinha feito também. Então, essa ideia ficou, mas no início de 2000, nós nos encontramos uma noite em casa e um amigo disse para ele: eu pensei em você para fazer um filme. Aliás, é o Zico, que o Zico protagonizou. Antes eles tinham pensado em fazer com o Pelé, mas não chegamos a lhe procurar. Aí surgiu a ideia de convidar o Zico e fizemos o filme. E aí ele me disse: está vendo? Seus amigos sempre pensam em mim, e aquele nosso filme? Eu disse: bom, então vamos iniciá-lo agora, já nesse momento, podemos deflagrar o projeto.
Então, no início de 2000, nós começamos a exercer uma pesquisa intensa pelo Brasil e em vários outros países para tentarmos fazer uma obra completa sobre ele. E aí foram 3, 4 anos de realização do filme, e o filme estreou em 2004. É isso. Ele acompanhou essa pesquisa, Massainha? Ele acompanhou. Periodicamente, nós nos reuníamos e eu levava para minha casa, então, algumas pré-edições do filme, mostrando a ele algumas jogadas, muitas ele achava surpreendente, não se lembrava. Enfim, e o filme foi sendo estruturado. Ele foi praticamente ganhando forma na sua edição. No início, a gente estava muito deslumbrado com a coisa dos gols, das imagens que eram muito expressivas, mas depois fomos nos dando conta de que tínhamos que contar uma história que também trouxesse um pouco de emoção ao espectador. Então, isso foi ganhando forma, então ele acompanhou todas essas etapas de edição. Nosso contato nessa época era praticamente diário. Eu acredito que você tenha tido tenha vivido a mesma situação que eu vivi, né? O que acontece? A gente às vezes vê um ídolo, né? Quando a gente fica amigo do ídolo, a gente vê a simplicidade, a humildade. Hoje, meu grande ídolo sempre foi o Zico. E hoje eu sou amigo do Zico. Sei. Frequento o CFZ, falo com ele quase toda semana. E eu vejo a humildade e o reconhecimento que todos esses grandes ídolos brasileiros têm por quem ajudou eles a chegarem lá, que foi, no caso, a torcida, os fãs. Você não acha que hoje os jogadores eles estão um pouco afastados das pessoas que realmente o colocaram naqueles patamares onde eles estão? Não falta um pouco de humildade? Bem, temos que considerar que estamos falando num sentido geral. Existem sempre as exceções, não é? Sim. Mas é verdade, o futebol mudou muito, até porque antigamente era muito comum que os jogadores fizessem longas carreiras nos seus clubes de origem, permaneciam no Brasil por muito tempo. Era uma época em que os aficionados do futebol iam ao campo para poder ver os seus ídolos, não é? Então, por exemplo, os times brasileiros excursionavam muito pelo exterior, seja em junho, julho, que pegava o verão europeu, ou em dezembro, janeiro, fevereiro, pela América Latina. Então, essas excursões faziam com que os clubes pudessem também ter algumas receitas extraordinárias, assim como tinham também os times europeus. O futebol, depois, com a difusão dos meios de comunicação, tornou-se uma coisa midiática mundial. Então, os jogadores saem muito cedo do Brasil, de alguns anos para cá, para irem fazer a sua vida em outros países. Quer dizer, eles se afastam, muitas vezes voltam no final de suas carreiras, mas nós identificávamos anteriormente os jogadores pelas suas camisas, pelos times que eles representavam. Então, o Zico é eternamente o grande craque do Flamengo, o Pelé é eternamente o grande craque do Santos, embora eles tenham depois passado alguns poucos anos jogando em times do exterior, mas eu acho que isso criava uma identificação muito grande. E então eles permaneciam no Brasil por muito tempo e cercado de seus amigos, de seus familiares, dessa coisa toda. Então, hoje, que às vezes a gente nem chegou a ter conhecido com 12, 14, 16 anos de idade. Você vê o Messi, com quantos anos ele chega no Barcelona? É verdade. Não é verdade? Infantil. Agora, voltando ao filme, o que eu achei fantástico foi aquela reconstituição daquelas imagens, daquele gol que ninguém gravou. Sim, o gol da Rua Javari. Isso! Como é que foi o Juventus? Como é que foi isso? Quanto Juventus?
Em 2004, a tecnologia não estava assim tão como é hoje, né? Como é que foi? É verdade, é verdade. Veio a ideia de recriá-lo, porque esse gol não teve qualquer registro, embora muitas pessoas tenham dito que viram na televisão. Eu não acredito que tenha sido transmitido aqui esse jogo pela televisão, mas, enfim, tenho que respeitar a opinião dessas pessoas. Mas você pode perceber naqueles depoimentos dos zagueiros do Juventus que eles devem ter dado 1000 vezes essa entrevista, porque é quase um jogal. Um fala uma palavra, outro emenda, o outro emenda. Quando eu apresentei essa edição dos depoentes dos jogadores da defesa do Juventus, uma vez para uns amigos lá no Festival de Gramado, eles falaram: mas por que você vai fazer a recriação disso? E se essa explicação que eles dão é tão convincente, é tão autoexplicativa, que não precisa. Eu disse, não, precisa sim, vou usar as duas coisas. Então, já que vocês são de opinião que eu devo preservar os depoimentos, eu vou preservar os depoimentos e depois passo a jogada completa. E aí fizemos isso, fomos gravar os movimentos com o Pelé em Nova York, dentro de um estúdio onde ele vestia uma roupa especial, cheia de luzinhas que marcavam o contorno do corpo dele, e ele fez, então, os movimentos que teria feito nessa jogada, e nós, então, depois, por computação gráfica, finalizamos. É bem verdade que isso foi feito com os meios que nós dispusemos na época, porque hoje poderíamos ter feito com outras técnicas, enfim. Mas é uma coisa que marcou. Aliás, o filme tem 2 gols reproduzidos, não é? Porque realmente não poderiam faltar numa coletânea de gols tão marcantes na carreira de Pelé. O outro foi o gol que nós filmamos no Maracanã, que reproduzimos o gol de placa. Fizemos essa... Hein? Não foi contra o Fluminense? Contra o Fluminense, 3-1, 1961, março de 61. E essa coisa desse gol é muito curiosa, porque nós conseguimos encontrar os outros gols da partida, mas esse especificamente, o gol de placa, sumiu de todas as origens. E ele foi filmado pela Atualidades Atlântida, nós usamos os outros gols do Atualidades Atlântida, foi filmado pela TV Record, foi filmado pelo Herbert Richards e foi filmado pelo Canal 100. E ele desapareceu de todos os lugares. Do Canal 100, inclusive, eu tenho o texto feito pelo jornalista e crítico cinematográfico Alberto Chatovski, aí do Rio de Janeiro, que fazia os textos do Canal 100 e o texto de locução que narra a feitura do gol. Então, eu, na época, me socorri do Altair, ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, do Fluminense, para treinar, ensaiar essas jogadas com os juvenis do Fluminense. Então, fizemos uma reconstituição com os juvenis do Fluminense no Maracanã para reproduzir esse gol, que é histórico, que foi merecedor dessa placa, que até recentemente veio aí de novo um noticiário, porque parece que ela desapareceu lá do Maracanã e agora reencontraram, né? Parece que a TV Globo chegou até a fazer uma nova placa, né? Igual àquela, mas agora encontraram a original. Não, achei super interessante. Agora, aproveitando a sua amizade com o Pelé, eu sei, você está vendo aqui no nosso estúdio, a gente tem verdadeiras relíquias, né? Tem várias camisas que Sim. Pico, e tem uma que foi dele, assinada por ele, da seleção. Do Pelé. Opa, que maravilha! Ele ainda tem alguma Ótimo, relíquia? Parabéns. Ele ainda tem alguma relíquia? Tem sim. Você deve ter visto, porque não faz tanto tempo, houve uma exposição no MASP
dos troféus, de chuteiras e camisas, essa coisa toda, e também aí no Rio de Janeiro, na Casa França Brasil, em 2003, se não me engano. Uhum. Isso tem também o Museu Pelé em Santos, essas camisas, chuteiras. Então, estão expostos constantemente, não é? Houve até uma notilado algumas peças desse museu também. Eu vou aproveitar você aqui, eu vou perguntar para você o que você está achando do panorama cultural brasileiro em termos de música, cinema, teatro. Você acha promissor? Você acha que a gente deu uma parada? Bem, amigo, nós precisamos colocar também como uma condicionante o que vivemos do ano passado para cá. O cinema brasileiro sofreu muito com as novas diretrizes estabelecidas pelo atual governo. Os seus principais mecanismos de fomento foram praticamente sufocados. Com relação à música e ao teatro, ficaram prejudicados pela impossibilidade de apresentação de shows, de espetáculos, essa coisa toda. Se bem que a música continua sendo composta, essa coisa, as apresentações teatrais ficaram mais limitadas. Nós tivemos em várias grandes compositores, grandes intérpretes, temos aí uma quantidade de músicas que percorreram o mundo inteiro com grande sucesso. Eu acho que, em breve, nós poderemos recuperar isso tudo, seja no teatro, seja na música, seja no cinema, também na literatura. Eu acho que eu tenho a esperança de que, passada essa pandemia, a gente possa recuperar isso tudo e estabelecer um nível muito próximo do que desfrutamos em várias épocas anteriores. Amém. A cultura brasileira agradece. Massaíne, eu quero agradecer muito a você por você ter reservado esse tempo aqui para o nosso canal, só para engrandecer aqui a gente. Muito obrigado mesmo. No Rio, quando você estiver, convido você aqui a conhecer o nosso pequeno estúdio. Está às suas ordens. Tá bem, muito obrigado. Tão logo que seja possível, eu irei ao Rio, sim. Tenho já alguns compromissos que eu tenho estabelecido e vou reservar um tempo para ir dar um abraço em você aí, no seu estúdio, e tomar um cafezinho. Com certeza, meu querido. Muito obrigado mesmo. Não desliga não, que vamos falar em off, hein? Um grande abraço. Outro grande, um abraço. Obrigado.